Meus irmãos, será que basta-nos ouvir bons sermões que proclamam o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que isso é tudo que nós temos que fazer ou que precisamos fazer? Basta-nos dizer que nós cremos na verdade para nós sermos salvos? Ou será que algo é exigido de nós? A fé? Mas o que define a nossa fé? No que a nossa fé deve se basear? E o mais importante de tudo, ao que a nossa fé deve nos levar? Vejamos hoje a aplicação final do nosso Senhor Jesus Cristo ao Sermão do Monte, encontrado em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, onde a Santa Palavra do Senhor nos diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e corriam rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo. Da lute em Domini. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Auxilia-nos com teu santo e poderoso Espírito. Confessamos a nossa debilidade, a nossa dificuldade de compreender, a nossa dificuldade de compreender e de aplicar. E pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine, a tua santa palavra, que escreva nos nossos corações e nos auxilie a colocar em prática tudo aquilo que nós temos ouvido. Tem misericórdia de mim, Senhor, homem, pecador, pó, com a responsabilidade de pregar a tua doce palavra. Tem misericórdia de todos aqueles que vão me ouvir, porque estão ouvindo o peso da tua palavra, e por tudo que ouviram vão ser cobrados. Ajuda-nos, Senhor, em tudo. Glorifica o nome do teu Filho em nosso meio. É o que nós te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, ele alcança desde os falsos profetas até os falsos professos, desde os falsos mestres até os ouvintes negligentes. Cristo traz uma séria advertência a todos aqueles que o ouvem, mas não praticam aquilo que ouvem dele. A falsa confissão será desmascarada no último dia, é isso que o nosso Senhor está nos dizendo. Os últimos parágrafos do Sermão do Monte são bastante semelhantes. Eles confrontam a maneira certa e errada de ouvir a Cristo. Eles demonstram que não há, em hipótese alguma, um caminho neutro e que nós devemos tomar uma posição, ou obedecer ou não obedecer. Eles destacam que nada substitui a obediência ativa e prática. E eles ensinam que a questão da vida e da morte no dia do juízo, ela será determinada pela nossa reação a Cristo e aos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo durante esta vida. Hoje, nós veremos que, após sermos instruídos pelo Sermão do Monte, Cristo ele nos chama a uma decisão. Nós devemos decidir se seremos prudentes ou se nós seremos insensatos. E ele nos diz que o prudente está seguro. Já o insensato, por não ter alicerces na palavra de Cristo, verá por fim tudo aquilo que edificou durante toda a vida ser destruído.
O Senhor nos adverte que tanto a profissão de fé meramente verbal, quanto o conhecimento meramente intelectual são duas alternativas inaceitáveis e que ambas constituem simplesmente um disfarce para a desobediência. Jesus está confrontando aqui todos nós. Pois se apenas ouvirmos o Evangelho, sem pô-lo em prática, nós cairemos naquilo que podemos chamar de autoilusão, e é uma das coisas mais perigosas que existe. Quem ouve e não obedece, nunca entrou pela porta estreita, permanece caminhando no caminho largo e ruma em direção ao abismo. Nós devemos então prestar muita atenção àquilo que nós fazemos com aquilo que nós ouvimos. De início, nós devemos compreender aqui o exemplo que Jesus utilizou: construir sobre a areia ou construir sobre a rocha. Os estudiosos nos ensinam que no verão palestino, pelo calor, quando o solo endurece, pela ação intensa do sol e ausência de chuva, qualquer ponto serve como um local para a construção de uma casa. Se você chegar lá desavisadamente, você vai olhar e tudo vai parecer muito firme. Ninguém saberá dizer se o vizinho construiu bem ou mal. Somente o construtor sabe aonde ele colocou o alicerce. Só que chega o inverno. E o inverno é uma estação chuvosa, e a chuva cai em torrentes pela região montanhosa, e aquela água vem para os vales com força, em correntes que outrora pareciam ser terra seca, mas mostram-se agora leitos de rio, e esses leitos de rio podem solapar os alicerces que não estão presos à rocha. Jesus ensina que o único fundamento seguro é aquele que é feito sobre a rocha, pois esse será realmente firme contra qualquer tipo de intempérie, de qualquer tipo de tempestade. Nós devemos então, meus irmãos, saber sobre o que nós estamos construindo a nossa vida. Qual é o alicerce da nossa vida? Em primeiro lugar, nós devemos ver que não basta nós ouvirmos caso nós não pratiquemos. Eu tenho insistido nisso porque o nosso Senhor insistiu nisso e porque nós corremos grandemente esse risco e vemos isso acontecendo muitas vezes nas nossas vidas. Jesus divide, como naturalmente Ele faz e como a palavra de Deus faz, os homens em dois tipos de homens: o prudente e o insensato. Não há uma terceira via, não há um termo neutro. O prudente constrói uma casa de alicerce sólido sobre a rocha. Já o insensato, ele constrói uma casa aparentemente bonita, parecida com as demais. Quem olha de fora, quem olha ao longe, vê aquela casa sendo construída e, puxa, é uma casa igual às outras, talvez até mais bonita. Todavia, ele é negligente naquilo que é mais importante, que é o alicerce. Ele constrói sobre areia. Nós entendemos assim que a diferença entre as construções da nossa vida não são exterior, mas são interior. Estava no alicerce desses dois homens. O prudente, ao construir a sua casa, conforme nos ensina no Evangelho segundo Lucas, ele cavou o fundo e colocou alicerces na rocha. E então, quando veio a inundação, veio a torrente, deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar porque ela estava bem construída. Lucas capítulo 6. Irmãos, a solidez a qual o nosso Senhor se refere é escutar as suas palavras e praticar as suas palavras. Envolve as duas coisas. As suas palavras, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, são a rocha pela qual Ele está falando aqui. E é sobre essa rocha que reside a fé da igreja. Quando Pedro confessa Jesus como o Messias, Jesus diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
sobre aquele conhecimento, a igreja foi edificada sobre essa rocha, assim como todo aquele que é crente, nos ensina o Matthew Henry. Nós precisamos ouvir, isso é fato. Nós devemos levar em conta as semelhanças entre os dois construtores. Ambos estavam convencidos da necessidade de construir uma casa. Ambos estavam ouvindo a palavra de Jesus. É como se ambos tivessem estudado engenharia, já que estamos falando sobre construtores. Ouvir, meus irmãos, é essencial. Ouvir é essencial. Não há cristianismo sem conhecimento. Jesus mesmo afirmou ao povo que eles estavam enganados por não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus, lá na frente em Mateus 22. Então, estes dois homens, eles estão ouvindo. Isso nos ensina que estes dois homens estão dentro da igreja. Eles têm aparência semelhante e eles aparentam buscar as mesmas coisas. O falso crente, ele não se acha fora da igreja, ele também faz parte da igreja. Ele aprecia sua vinculação com a igreja e o fato de ser um membro ativo da igreja. Contudo, esse falso crente, ele é um indivíduo cujo único propósito é agradar a si mesmo. Ele deseja lazer, ele deseja conforto, ele deseja determinados benefícios, determinadas bênçãos. E essa é a razão pela qual ele pode ser encontrado dentro da igreja. E notem como no nosso tempo, a igreja tem sido vendida como um lugar, um supermercado de bênçãos, que atrai esse tipo de pessoa. E nós vemos às vezes lugares muito cheios e as pessoas dizem, olha quantos crentes. Muitas vezes não são muitos crentes, são falsos crentes que estão lá apenas atrás de algum benefício que Deus pode lhes dar. Lloyd Jones diz que esse falso crente anseia por obter certas bênçãos, e nisso ele se difere do homem que se mostra francamente mundano e que não reivindica possuir quaisquer tipos de crença. Irmãos, nós não podemos ter dúvidas sobre a necessidade de ouvir, porque ambos ouvem, tanto o falso crente como o crente verdadeiro ouvem, e nesse momento, Jesus não está nem ao menos considerando aqueles que não ouvem. Ele não está se dirigindo para esse tipo de pessoa. O que ele está fazendo é uma solene advertência contra aqueles que buscam apenas os benefícios da salvação sem o custo do discipulado cristão. Homens que demonstram interesses simplesmente em serem abençoados. Eles deleitam-se em participar dos cultos, eles admiram determinadas liturgias, eles confessam Jesus, mas o problema desses homens é que eles simplesmente ouvem. Eles podem se deleitar em instituições, em placas, em lugares. Ah, nós fazemos assim, nós fazemos assado, aonde eu vou é melhor, mas eles só ouvem. A verdade sobre a qual Jesus está insistindo é que nenhum conhecimento intelectual dele, nem uma profissão de fé que seja apenas verbal, que seja apenas da boca para fora, embora ambos sejam essenciais em si mesmos. Repito isso, tanto o conhecimento como a confissão são essenciais em si mesmos, mas nenhum dos dois pode substituir a obediência, nos ensina John Stott. Nós encontramos muitos que querem construir sem ouvir, sem saber nada sobre o fundamento. Certamente eles já errarão logo no início da construção, na base, construindo sobre areia. O sábio, ele anela saber qual é a maneira certa de se fazer as coisas, e por esse motivo, ele dá ouvido às instruções e ele se dispõe a ser ensinado. Ele quer aprender, mas ele quer aprender não simplesmente para saber, mas para colocar em prática.
O insensato, ele não se interessa por tais coisas. Ele quer uma casa e ele não deseja aborrecer-se com regras e especificações, ensina o Dr. Jones. O falso crente, ele até gosta de alguns versos bíblicos soltos. Ele gosta de montar a sua própria Bíblia particular. Um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, e ele faz aquela colcha de retalhos teológica. E isso retrata o típico crente fingido. Ele extrai e escolhe aquilo que lhe agrada somente para ignorar todo o resto. É um sinal da misericórdia de Deus poder ouvir as suas palavras. É misericórdia de Deus. Bem-aventurado aqueles que ouvem, nos ensina um puritano. Porém, caso não pratiquemos, nós teremos recebido essa graça totalmente em vão. E que prejuízo! Nós encontramos diariamente aqueles que comprovam isso que eu estou falando, esse comportamento. Pessoas que estão dentro da igreja há pouco tempo ou há muito tempo, mas que pensam saber tudo. Pessoas que se importam apenas com as suas próprias opiniões e gostos. Pessoas que têm o coração e o tesouro, não no reino, mas aqui na terra, hoje. Eles estão construindo para esse mundo, como se fossem permanecer aqui para sempre, não se importando em construir algo em outro lugar, no reino de Deus, onde deve estar o nosso coração e os nossos tesouros. Portanto, meus irmãos, não basta ouvirmos, senão praticarmos. Estudar engenharia e construir uma casa de qualquer maneira é insensatez. Ouvir sobre Cristo, ouvir sobre o Evangelho e viver da forma que você quer viver é insensatez. Jesus adverte constantemente sobre o perigo de, mesmo ouvindo a palavra, continuarmos confiando em nossas próprias opiniões. E o que a Bíblia ensina? João nos escreve o seguinte: se afirmarmos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Em outro lugar ele diz o seguinte: aquele que afirma, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. 1 João capítulo 1 e capítulo 2. Qual é a ideia comum desses versos? Obedecer. Aquele que conhece de fato obedece, aquele que não obedece não conhece de fato e não é conhecido, como nós vimos na última exposição. Muitas pessoas contentam-se em ouvir bons sermões. De vez em quando, alguém ao final do culto vem e me diz assim: que belo sermão. Outro vem e diz assim: puxa, eu gostei muito das suas palavras. Outros, principalmente visitantes, vêm e me dizem o seguinte: olha, eu concordo e penso exatamente como o Senhor. Eu fico olhando e me seguro para não ser grosseiro. Muitos, eles são ouvintes da verdade, mas infelizmente eles não passam disso, apenas ouvintes. Eles não tomam a sua cruz, eles não rompem com o pecado, eles não viram as costas para o mundanismo. Eles podem até ter bons sentimentos, mas é só isso que tem. Nós somos salvos pela graça, e essa graça, ela move-nos à obediência, pois a fé sem obras é morta. Às vezes, quando eu escuto alguns elogios, eu tenho vontade de responder esses elogios e olhar para a pessoa e dizer assim: e quando é que você vai colocar em prática algum dos sermões que você tem tanto ouvido e gostado? Quando vai ser o momento que você vai fazer isso? Cristo, ele sublinha a verdade de que na esfera espiritual, acima de todas as demais, ouvir não tem valor se não resultar em ação. Você pode ouvir sermões a vida inteira até o teu último suspiro. Se você não agir em conformidade com aquilo que você está ouvindo, não adiantou de nada. A questão toda depende de pôr em prática o que Jesus ensinou. Veja, o sensato, ele ultrapassa o ouvir e começa então a praticar, pelo poder, nós sabemos, do Espírito Santo.
Não fazer isso é tolice. E tradicionalmente nós encontramos nas Escrituras ser sábio ou prudente como sinônimo de crer e obedecer. Aquele que crê e obedece e teme ao Senhor é prudente, é sábio. Já o tolo é descrito nas Escrituras como alguém impaciente, alguém apressado, alguém que não tem interesse em trabalhar para ter bons fundamentos, alguém que quer logo a casa de pé. Eu não quero saber dos detalhes, me interessa a construção pronta. Aquele que edifica sobre a areia, mesmo ouvindo as palavras do nosso Senhor, com atenção e até mesmo certa admiração. Puxa, é um bom discurso. Ele é tolo o suficiente para construir belas paredes. Ele é tolo o suficiente para construir vários pavimentos, sem possuírem a segurança de um bom fundamento. A obra destes homens destaca-se por sua beleza nos dias bons e ensolarados como o dia de hoje, nos bons tempos, mas essa obra cai logo que a primeira tempestade atinge. Reformar e manter uma casa com alicerce frágil é um trabalho ingrato e incessante, é terrível. Cobre-se uma rachadura para se descobrir outra. E assim é trabalhoso ficar remendando uma falsa profissão de fé. Uma religião formal e hipócrita é difícil de se manter em pé. É preciso trabalho para escorar uma falsa reputação. É preciso muita massa para cobrir as rachaduras da fé. E é preciso uma medida interminável de tinta para cobrir as manchas do pecado não abandonado. Tudo é remendo novo em tecido velho. Porque o problema é estrutural, na natureza que não foi regenerada, e não sendo regenerada não está sobre a rocha. Prudente é o construtor que edifica sobre a rocha. Ele é sábio. Após ouvir as palavras de Jesus, ele crê e logo parte para a obediência, na dependência do Espírito Santo. Ele sabe da importância de um bom fundamento, mesmo não sendo aquilo que os outros observam e que os outros vão aplaudir de fora. Ele não está preocupado em parecer bom para os outros. Ele não está preocupado em manter uma aparência. Ele não está preocupado em receber aplauso dos homens, mas ele trabalha lá dentro, lá nos alicerces, lá no início da construção, em dependência ao Espírito Santo de Deus, colocando em prática aquilo que ele tem ouvido. Ele sabe que é o fundamento que lhe dará segurança diante de qualquer tipo de tempestade. O que Jesus está destacando é que aqueles que verdadeiramente ouvem o Evangelho e professam a sua fé, a verdadeira fé, sempre hão de obedecê-lo, porque vão expressar essa fé verdadeira em obras, e essa obra começa em si mesmo, primeiramente. Sabe aquela história do socialista que quer reformar o mundo, mas não arruma a cama? Nós podemos ter isso dentro da igreja, o crente que quer mudar o mundo, que quer que ninguém peque, mas só não quer mudar o seu coração, quer continuar com os seus alicerces sobre a areia. Tiago nos escreveu o seguinte: a fé por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. Capítulo 2. Portanto, ele diz em outro lugar: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Enganando-se a si mesmos. E o que nós temos feito, irmãos? Nós temos ouvido a palavra, é necessário ouvir, mas nós temos ouvido de fato? Isso é fundamental, mas somente isso também não basta. Temos nos esforçado para colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos dia após dia. Temos agido e reagido à vida conforme aos mandamentos do nosso Senhor ou conforme as nossas características de homem natural. Fazemos as coisas conforme a palavra de Deus nos instrui ou fazemos do nosso jeito, como nós sempre fizemos? Dependemos de Deus em tudo, do fundamento ao processo final, ou apenas quando as paredes começam a apresentar rachaduras por causa da falta de fundamento? O
puritano Matthew Henry diz que tudo que não está em Cristo é areia. Tudo que não está em Cristo é areia. E se você tiver no seu fundamento 8 fundamentos, 7 foram na rocha e 1 na areia, você está colocando tudo a perder. Em segundo lugar, nós precisamos de fundamentos, pois tempestade aqui no texto significa duas coisas: tantas as dificuldades do nosso dia a dia, as dificuldades da nossa vida que aparecem diariamente, como também o julgamento final, a última tempestade. E notem o seguinte: as tempestades chegam tanto ao prudente como ao insensato. O texto não está dizendo assim: olha, se você for prudente, a vida não vai te atingir, a vida não vai te esbofetear. Não está dizendo isso. Está dizendo que ambos serão esbofeteados pela vida. Ninguém escapa. Ambas as casas foram submetidas exatamente ao mesmo tipo de prova. Ambas foram brutalmente provadas pela vida. O mesmo tipo de aflição que vem para o insensato, vem para o sábio, e opera exatamente da mesma maneira. O que difere, o resultado, nos diz Spurgeon. O resultado é que é diferente. Esse é o ponto. O sol que amolece a vela é o sol que endurece o barro. Veja o seguinte, meus irmãos, não são os bons tempos que provarão a nossa fidelidade. Só depois de uma tempestade sobre a nossa cabeça, somente depois da tempestade se desencadeando sobre as duas casas, com grande ferocidade, chuva no telhado, rio nos alicerces, vento nas paredes, é que foi revelada verdadeiramente a diferença fatal e fundamental destas duas casas. Stott observa isso. Só quando veio a tempestade, até então eram duas casas bonitas e 2 construtores prudentes. Nos dias alegres, nos dias bem dormidos, nos dias de barriga cheia, é fácil nós nos equilibrarmos mesmo que não tenhamos fundamento, porque tudo está bem. Apenas a tempestade revela a qualidade da obra dos 2 construtores e a qualidade da nossa obra, das nossas vidas. O pensamento lembra-nos a parábola do semeador, lembram? A qual a semente plantada no solo rochoso, ela cresce, mas ela dura um período curto. Ela dura somente até que surgem algumas tribulações ou perseguição por causa da palavra. Mateus 13. Nos momentos de crise, de calamidade, nós revelamos que tipo de pessoa nós somos. Não é no dia ensolarado. É quando a vida cai na nossa cabeça, nós mostramos quem nós somos. Qual é a consequência da prova aqui no texto? Uma casa foi aprovada, a outra foi reprovada. A verdadeira piedade, ela não se distingue totalmente da sua imitação até que venham as provações, escreveu Calvino. Veja, aqueles que creram em Cristo e provaram a sua fé pela obediência à sua palavra, não terão coisa alguma a temer. Por quê? Porque a sua casa tem bons alicerces, e mesmo que seja abalada, ela vai resistir. Spurgeon, ele afirmou que o ouvinte praticante, ele construiu uma casa com um fundamento estável. É a coisa mais sábia e mais segura, porém, é a mais dispendiciosa e trabalhosa a ser feita. Aflições vieram a ele. Sua sinceridade e veracidade não o impediram de ser provado. De alto a baixo, de todos os lados vieram provações, chuva, inundações e vento, mas essa é uma estrutura firme. Mas as provações se tornaram tão graves que absolutamente nada podia salvar a casa senão a força da sua fundação, porque o apoio principal era bastante estável. Toda a casa foi preservada e não caiu. Sim, ela pode ter sofrido danos eventuais, pode ter sido muito maltratada pelas intempéries, mas veja, não caiu.
Que a rocha eterna, diz Spurgeon, seja louvada depois da terrível tribulação. Que nós possamos dizer sobre a nossa fé: não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Posso chegar ao final da jornada, caolho, sem um braço, sem uma mão, bastante ferido e machucado, mas de pé sobre a rocha. Quanto mais nós obedecermos, mais firmes nós estaremos. Um teólogo afirma que, para aquele ouvinte que realiza o que ouviu, a palavra de Jesus se torna um poder e uma força bendita. E eu fiz questão de incluir essa citação aqui por causa do termo realiza. Vou até ler de novo. Para aquele ouvinte que realiza o que ouviu, a palavra de Jesus se torna um poder e uma força bendita. Nós devemos saber que sem Cristo nós nada podemos fazer e que tudo aquilo que nós fazemos porque o Espírito Santo de Deus efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Filipenses. Sabemos também que só o crente obedece e somente aquele que obedece é que é crente. Sendo assim, meus irmãos, quanto mais nós obedecermos, mais a vontade de Deus será efetuada em nós. É isso que nós oramos no Pai Nosso: seja feita a tua vontade. A vontade de Deus sempre é feita, mas nós pedimos para que ela seja feita na nossa vida pelo poder do Espírito Santo, para a honra e glória de Deus. Quanto mais nós fazemos a vontade de Deus, mais ela é efetuada em nós e mais nós vamos querer obedecer. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa e nós vemos que ela é boa e nós provamos que ela é boa e provamos que ela é firme quando vêm as tempestades. Alicerçados na palavra de Cristo, ela torna-se então lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, segurança em meio a um vale de morte, consolo em meio às dores, em meio às lágrimas e certeza de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Elas nos capacitam para em tudo nós darmos graças, porque sabemos que Deus é fiel, Ele é fiel e poderoso, e nem chuvas torrenciais, nem enxurradas repentinas, nem mesmo violentos ventos impedirão aquele que começou a boa obra em nossa vida de levar essa obra até o final no dia de Cristo. Nós devemos ver a nossa limitação nisso tudo. Nós temos experimentado a impossibilidade da plena obediência à palavra de Deus e temos buscado misericórdia e temos descansado em sua graça. Dependemos dele em tudo. Nós devemos fazer isso, porque Ele mesmo nos ensinou a orar: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Como que nós somos libertos das tentações? Como que nós não sofremos queda nas provações, somos aprovados? E como que nós somos livres do mal e do maligno? Quando nós estamos sobre a rocha. Uma religião que nada nos custa, que não consista em outra coisa senão ouvir sermões, sempre provará ser uma atividade inútil, escreveu o bispo Ryle. A religião verdadeira é aquela capaz de resistir à provação. Veja, aquele que obedece, permanece. Pretender militar no reino sem praticar os ensinos do rei é uma insensatez. A ruína dos que não põem em prática as instruções de Jesus está sendo aqui anunciada. Essa ruína pode demorar a chegar. Talvez ela chegue somente no último dia, mas essa, meus irmãos, é a situação mais perigosa, porque naquele último dia não haverá arrependimento. Afirmar crer em Cristo e não obedecer à vontade de Deus é se autocondenar. O homem cuja casa ruiu, ele falhou, não porque ele deixasse de trabalhar, mas porque ele não usou a rocha. Ele foi, ele fez, ele aconteceu, mas sobre a areia.
Quantos trabalhos vãos podem ser feitos? Porque se não for o Senhor o construtor da casa, diz o salmista, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar a sua guarda. A diferença entre as casas, perdoem-me o trocadilho, é literalmente fundamental. Ninguém poderá permanecer em pé sem um firme alicerce. Ninguém deve ousar chegar naquele dia diante do juiz sem estar fundamentado na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém que desprezar a palavra será absolvido, antes será pela própria palavra condenado. Lucas 6, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Já pensou ser condenado pela própria palavra que você proclamou? Você me chamou de Senhor, mas você não me obedeceu, você não colocou em prática. Você me chamou de Senhor, mas construiu a vida inteira sobre areia. Apartai-vos de mim. Você já deve ter entendido que jamais conseguirá subir até a perfeição, mas o seu desejo, o nosso esforço deve ter essa finalidade. E o tempo todo nós devemos estar dependendo do Espírito Santo, o qual nos foi outorgado a fim de capacitar-nos a tanto. Nossa esperança é lutarmos por algo impossível. Nós estamos lutando por algo impossível. E por ser impossível, nós dependemos plenamente de Deus, descansando no firme alicerce da sua palavra. Fomos salvos para a santidade, escreveu Lloyd Jones. Cristo nos separou do mundo a fim de preparar-nos para si mesmo. E aquele que a si mesmo se purifica tem em Cristo a sua esperança, assim como ele é puro, escreveu João na sua primeira epístola. Irmãos, a única maneira de assegurar a nossa alma em relação à eternidade é ouvir e praticar as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras de um puritano. É a única maneira. Isso está longe, muito longe, por favor entendam. Isso está longíssimo de indicar salvação por obras, pois a rocha que nos sustenta, a rocha é exterior, não é o nosso interior. Nós não olhamos para dentro de nós mesmos buscando extrair o melhor de nós. A rocha é a nossa força, não é a nossa força, não é o nosso braço da carne, mas é o braço do Senhor, é Cristo e a sua palavra. Essa é a base tanto teórica quanto prática da nossa salvação. Nós devemos ter certeza de que mesmo se nós falharmos, se os alicerces eles forem corretos, eles nos preservarão, porque foi o Cordeiro que nos salvou. Devemos fundamentar a esperança que temos em relação ao céu sobre a plenitude do mérito do nosso Senhor Jesus Cristo, o perdão dos pecados, o poder do Espírito Santo de Deus, da santificação da nossa natureza e da prevalência da sua intercessão e da transmissão de tudo que é bom e que ele adquiriu para nós, escreveu o puritano Matthew Henry. Essas coisas têm que estar no nosso coração constantemente. Nós temos o intercessor junto ao trono, nós temos aquele que somos feitos por ele, filhos de Deus, somos feitos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus, que na justificação levou os nossos pecados e nos coloca não só debaixo da graça, mas debaixo do mérito do seu trabalho. É por ele. Em terceiro lugar, sabendo que apenas ouvir sem praticar é construir sobre areia e que as tempestades chegarão a todos nós, nós devemos saber como aplicar essa doutrina.
Quem, porém, ouviu o Senhor de verdade? Nós ouvimos bastante, mas quem ouviu o Senhor de verdade? Jesus, ele não despede os ouvintes para que vão e façam o que quiserem do Sermão do Monte, que façam o que lhes agradar, para que escolham aquilo que parece ter ou não ter valor à sua vida. Ah, isso aqui serve para mim, isso aqui já não. Eu acho que é ser muito puritano, eu acho que é ser muito, sei lá, muito fechado, muito fundamentalista. Do ponto de vista humano, meus irmãos, há inúmeras possibilidades de nós compreendermos e de nós interpretarmos o Sermão do Monte. Jesus, ele, por outro lado, conhece apenas uma possibilidade, uma e nenhuma outra, simplesmente ir e obedecer. É isso, é ir e obedecer. Fora daí é ser insensato. Fora daí é estar construindo sobre areia. Fora daí é viver não sabendo quando que você vai cair. Se vai ser na primeira tempestade, na segunda tempestade ou naquele dia. Mas ter uma certeza que você vai cair, porque você não está sobre a rocha. Ir e obedecer. Os dois caminhos indicam que nós devemos examinar o que a profissão de fé nos custou. Foi pago algum preço por professar a fé em Cristo? Note, as duas árvores indicam que nós devemos investigar se a nossa vida de fato mudou. A nossa vida mudou? Nós somos uma árvore boa que vem produzir bons frutos ou uma árvore má que produz maus frutos? Notem, lembrem, uma árvore boa não pode produzir maus frutos e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Nós fomos mudados em nossa natureza, estão sendo produzidos frutos de piedade no poder do Espírito Santo. As duas casas, por outro lado, nos lembram que a verdadeira fé em Cristo, ela vai resistir não apenas às tempestades desta vida, mas também naquele último dia, no último julgamento, quando vai ser dada a sentença para os sensatos, os prudentes, e para os insensatos e os imprudentes. Meus irmãos, como é que nós temos passado pelas tempestades? Note o seguinte, o Sermão do Monte termina com uma grave exortação, não com um consolo. Jesus não termina o seu sermão com um consolo. Ele não diz tudo vai ficar bem no final, mas ele faz uma grave exortação. Pense no seguinte, o mais glorioso sermão já pregado termina com uma solene advertência: e foi grande a sua queda. É assim que Jesus termina, não com termo de consolo, mas dizendo: olha, esse aqui que construiu sobre areia, esse que ouviu e não praticou, no final foi grande a sua queda. É um jeito terrível de terminar um sermão. Nós devemos levar isso muito a sério. O nosso Senhor encerra não demonstrando os seus poderes de persuasão, mas dando uma advertência àqueles que, tendo ouvido o seu discurso, ficaram satisfeitos em apenas ouvir, sem ir adiante, sem colocá-lo em prática. Nós devemos cuidar com o descuido quanto a viver como Cristo. Muito ler sobre Ele, muito falar sobre Ele, mas pouco se alimentar realmente da sua carne, pouco beber realmente do seu sangue. Eis as causas da profissão de fé cambaleante, das falsas profissões de fé e de esperanças infundadas. Palavras do Spurgeon. Toda a nossa vida, em todas as esferas da nossa vida, deve estar de acordo com a palavra de Cristo, ou seja, sob alicerces seguros. Eu já falei e vou repetir, não adianta você colocar a maioria dos seus alicerces sobre a rocha. Pergunte para um engenheiro, diz para ele assim: olha, se eu tiver 20 alicerces e um for frouxo, tá legal a minha construção? Ele vai dizer: não, filho, não faz isso. Todos os alicerces, todas as esferas da vida. Esse é o crente. O crente é o cara que vai para a Bíblia para saber o que ele tem que fazer. Não esperando, claro, encontrar na Bíblia a cor do carro que ele vai comprar, mas a necessidade, a prudência de comprar um carro. O porquê comprar esse carro?
o como assumir esse carro, o como viver com esse carro. Essas coisas nós encontramos lá. Toda a nossa vida, todas as esferas da nossa vida devem estar de acordo com a palavra de Cristo, com alicerces seguros. O cristianismo sadio, o cristianismo bíblico, ele não permite desmembramento. Ah, não, legal, eu faço isso, legal, eu não tenho até uma imagem em casa, mas olha, a Bíblia diz que isso não é para fazer, mas eu faço, porque eu não vejo muito mal nisso aqui. Ah, todo mundo faz. Ah, isso aqui eu posso abrir mão. Ah, não tem problema. Não podemos escolher o que vamos ou o que não vamos obedecer. Ou obedecemos tudo, ou larga a mão e não obedece nada de uma vez. Não fique se autoiludindo. Qualquer traço de desobediência é construir um alicerce sobre a areia, é comprometer toda a estrutura. Ouçamos o que diz o apóstolo Tiago: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Meu Deus, é um nécio. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita e que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que ele fizer. Dessa forma, meus irmãos, nós devemos nos examinar. Falamos demais com outras pessoas, mas não falamos bastante com nós mesmos, escreveu Lloyd Jones. E eu concordo com ele. É necessário uma autoanálise. Isso que ele está considerando, que você fale bastante de Jesus para os outros, que eu tenho lá minhas dúvidas. Mas nós gostamos de falar para os outros para corrigir os outros. Devemos falar bastante com nós mesmos. Nosso Senhor pregou esse sermão para nós, para vocês, para mim, mas ele não terá qualquer utilidade se nós apenas ouvirmos e não obedecermos. Precisamos responder para nós mesmos: temos obedecido? Oremos para que o Senhor nos mostre o pior de nós mesmos. Tomara que Ele mostre para você hoje o pior de você e que faça o mesmo comigo, porque hoje é o dia de descobrirmos os alicerces que estão sobre a areia e mudar esses alicerces. Que não sejamos enganados até o nosso leito de morte, quando então será tarde demais. Fale com o Senhor, peça para Ele que Ele revise toda a sua construção e que toda a sua construção seja somente sobre as palavras de Jesus Cristo. E que se tiver algum outro alicerce sobre a areia, que você possa modificar com o poder do Espírito Santo. O prudente, ele é desconfiado de si mesmo. O crente, ele tem que ser desconfiado de si mesmo. Nós devemos desconfiar de nós. Ele não teme, ele teme não orar de forma correta. O cristão verdadeiro, ele teme não orar de forma suficiente. Ele teme e não se satisfaz com o estado da sua fé, como o imprudente. O imprudente acha que está tudo certo. O imprudente acha que está tudo legal. Ele é igual o senhor falastrão do peregrino. Ele ouviu, ele sabe, mas ele não pratica. Já o crente não, ele não se satisfaz com o estado da sua fé, ele sempre está vendo defeitos nele mesmo. Ele teme não ter a fé dos eleitos de Deus, e por isso ele clama dia e noite para que o Senhor lhe dê mais, para que o Senhor lhe fortaleça mais, para que o Senhor lhe ensine mais, para que o Senhor produza através do Espírito Santo mais fruto do Espírito. O crente verdadeiro, o prudente, ele tem fome e sede de justiça insaciáveis. Ele nunca vai chegar e dizer: está bom, eu cheguei no nível, eu não preciso mais, eu sou outro patamar. Não existe isso.
ele sempre olha com desconfiança. A sua sede e fome de justiça é insaciável, e fome essa que não pode ser satisfeita por nada que ele faça, mas apenas por Cristo Jesus, em quem ele busca descansar os seus alicerces, a sua vida em segurança. Ele busca santificar-se mais do que alimentar-se. Ele está menos preocupado com o que ele vai comer, com o que ele vai beber, mas ele quer estar em comunhão plena com Deus. Ele não sabe o momento que ele vai estar diante de Deus, e ele não quer ser enganado. Ele rejeita emoções vãs, ele estimula o seu arrependimento. Como é que nós estimulamos o nosso arrependimento? Olhando para a cruz de Cristo, olhando para o que custou, olhando para o que foi feito quando nós éramos inimigos, olhando para aquele que nos amou primeiro. Suas lágrimas de arrependimento são derramadas e comparam-se com as gotas de sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que não foi poupado, que sangrou até o final, até sair água de si mesmo. Choramos assim pelos nossos pecados. A busca da sua santidade é gerada pelo reconhecimento do amor gratuito que o recebeu quando ainda era um vil pecador, quando era um ser asqueroso, quando fedia diante de Deus, quando a graça de Cristo não estava sobre ele. Ele não odeia somente o pecado. Sim, ele odeia o pecado, mas ele odeia também todo o prazer que ele obtém do pecado. Ele não se satisfaz com o estado da sua fé como imprudente. Ele clama ao Espírito Santo que frutifique constantemente em sua vida. Ele não descansa, pois sabe que deve ser santo como o Pai é santo. Você já pegou essa palavra, já olhou para ela? Sede santos como Deus é santo. Dá para parar? Isso é um mandamento. Dá para parar? Dá para descansar? Dá para dizer que a gente chegou no limite? Não, essa luta é constante. O sensato, o prudente, ele sabe que o reino dos céus é tomado à força, como diz em Mateus 11. Ele sabe ser estreita a porta, ele sabe ser apertado o caminho, e ele sabe que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, escreveu Spurgeon. Veja o seguinte: Jesus não nos deu dicas ou uma sequência de passos para uma vida segura. Ele disse que a obediência gera a definitiva segurança. Obedecer é estar seguro, é estar com alicerce sobre a palavra. Como eu sei que sou salvo? Obedecendo, porque só o salvo obedece. Só árvore boa pode dar bons frutos. O rei descreveu como é a vida no seu reino. Jesus falou: a palavra é sua, a nós compete apenas obedecer, escreveu um teólogo. Responda para você mesmo: temos ouvido, temos obedecido, temos de praticar o que ouvimos do Senhor se de fato queremos edificar sobre a rocha, escreveu Agostinho. Note o seguinte: Deus envia chuvas, Deus envia enxurradas, Deus envia fortes ventos para provar e purificar os nossos alicerces. Como que nós temos reagido diante das disciplinas de Deus? Temos extraído alguma coisa proveitosa dessas tempestades? Temos nos preparado para passar por elas? Responda para você mesmo, se autoanalise agora. Nós cremos em toda a Bíblia, nós obedecemos todo o desígnio de Deus, nós aceitamos o ensino sobre a ira de Deus tanto quanto aceitamos sobre o amor de Deus. Nós estamos prontos para crer na justiça de Deus tanto quanto estamos prontos para crer na misericórdia de Deus. Essa é a questão, diz Lloyd Jones. A grande característica do falso crente é que ele não enfrenta toda a palavra de Deus, mas ele seleciona aquilo que ele mesmo quer e gosta, ignorando tudo mais. Em outras palavras, o seu distintivo mais característico é que ele jamais enfrenta completa e honestamente a natureza do pecado e os seus efeitos à luz da santidade divina. A dificuldade do falso crente é que ele nunca quer sentir-se infeliz, nunca quer sentir qualquer senso de insatisfação consigo mesmo e nem o senso de desconforto.
Mas o crente verdadeiro não é assim. Segundo Jesus, o verdadeiro crente é aquele que faz a vontade do Pai, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. O que significa isso? Que aquele que ouve o sermão do monte, luta para pôr em prática, é salvo. Nós temos que praticar. Não é pela nossa prática que seremos salvos, não dando obras, mas aquele que ouve e quer praticar e deseja praticar e não está satisfeito com aquilo que pratica, esse está edificado sobre a rocha. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, isso é impossível pôr em prática. Todos nós fracassamos, somos pecadores, todos nós, e mentimos se dissermos que não. O grande teste de Cristo não é se alguém é impecável. O reino dos céus não foi feito para aqueles que são impecáveis, para aqueles que são perfeitos. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. O grande teste de Cristo é se nós desejamos isso. Nós desejamos isso de verdade. O bem-aventurado tem fome e sede de justiça. E qual é a promessa? Lembram? E será saciado. Nós temos algo para sermos saciados. O teste não é se somos perfeitos, mas se não nos satisfazemos na nossa justiça própria, se construímos sobre a palavra de Deus, que diz que Cristo nos justifica e que o seu Santo Espírito nos santifica. O teste é o homem desejar, ansiar, lutar para ser santo como o Pai é santo. Assim, meus irmãos, eu creio que eu devo chamar todos nós ao arrependimento. Muitos dos senhores sabem mais das doutrinas da salvação do que eu. Todavia, o resultado entre o nosso destino pode variar. Ele pode variar. Nós podemos ser escolados nas doutrinas bíblicas, mas naquele glorioso dia nós não vamos fazer uma prova teológica. Nós seremos julgados pelo quanto fomos prudentes ou insensatos em aplicar aquilo que nós sabíamos. Bem-aventurado não é aquele que conhece todos esses assuntos, pois não é o conhecedor, mas é o aplicador da palavra que é abençoado, escreveu Spurgeon. Você é um aplicador da palavra, nós somos aplicadores da palavra. O julgamento, ele será final, não haverá segunda chance. Como poderei ter certeza de que eu estou edificando a minha casa sobre a rocha? Coisa alguma é mais vital do que podermos nos lembrar destas coisas diariamente. Diariamente nós temos que nos autoanalisar. O final do sermão continua apresentando aquilo que está implícito desde o início do sermão. E o que é? A exigência de submissão radical ao senhorio exclusivo de Jesus, que adverte o desobediente que a alternativa à obediência é rebelião, é o egocentrismo e é a condenação eterna. Temos nós nos submetido a Cristo e a sua lei? Temos obedecido ou estamos em rebeldia com a sua palavra? Se você puder perceber isso desde agora, então admita-o e confessa isso a Deus sem um segundo de adiamento. Confesse isso agora, confesse a sua falha e humilhe-se sobre a poderosa mão de Deus. Reconheça esses fatos e entregue-se confiadamente aos cuidados e amor e à misericórdia de Deus. E finalmente diga-lhe que você deseja ser santo e justo. Peça-lhe que Ele lhe dê o seu Santo Espírito e que lhe revele a perfeita obra de Cristo em seu favor. A fé que jamais foi orvalhada pelo arrependimento, jamais gera a flor da santidade, escreveu Spurgeon. Santidade essa sem a qual ninguém verá o Senhor. O consolo só é prometido àqueles que choram. Nós vimos no Sermão do Monte, bem-aventurados são os que choram.
Um bom teste para nós avaliarmos os nossos alicerces é ver como que nós encaramos o pecado. Aquele que encara o pecado com pouco caso nunca experimentou a regeneração e tem os seus fundamentos sobre a areia. Os pecadores verdadeiramente perdoados, eles temem o reaparecimento do mal, do mesmo modo que aquela pessoa que já recebeu sérias queimaduras teme o fogo. É assim que nós olhamos para o pecado. Devemos nos arrepender e buscar o Senhor. Devemos sempre contar com a sua graça para suprir as nossas debilidades, que são muitas. Devemos sempre agarrar-nos a Ele quando provados pelas tempestades. Devemos crer que Ele nos trata como filhos e quando falharmos, pois nós iremos falhar, nós devemos correr aos seus pés arrependidos. Nós devemos nos alegrar em Cristo, pois Ele nos fez bem-aventurados pelo poder do seu Santo Espírito. Devemos olhar para este mundo como um simples lugar de peregrinação, tendo os nossos olhos fixos em Cristo e o coração nos tesouros dos céus. Devemos ter o Senhor como o centro da nossa vida e vivermos a vida como cidadãos do reino a qual nós fomos chamados. A vida no reino não é somente na glória, ela começa hoje, porque o reino já foi inaugurado e nós fomos chamados para o reino. E nós somos cidadãos do reino. O prudente, ele não se contenta em apenas ouvir exortações ao arrependimento e a confiar em Cristo e a viver uma vida santa. Ele junta isso tudo, ele ouve a exortação, ouvindo a exortação ele confia em Cristo e busca, no poder de Cristo, viver uma vida santa. Ele se arrepende de fato, ele crê de fato, ele realmente abandona a prática do mal e busca aprender a fazer o bem. Ele abomina tudo que é pecaminoso e apega-se ao que é bom. Não deixe para amanhã, meu irmão. Não deixe para amanhã, hoje é dia de reconciliação. A descrição da ruína é que foi grande a sua queda. Aprendamos nós enquanto ainda há tempo, porque o anúncio do trágico fim dos incrédulos e dos insensatos é uma manifestação da misericórdia de Cristo e é um sério convite ao arrependimento, estendido a todos os que ainda vivem no dia da graça. Hoje é dia da graça, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Hoje é o dia de graça. Naquele dia, hoje Cristo atrai os pecadores a Ele, mas naquele dia Ele vai dizer: apartai-vos de mim. Por fim, meus irmãos, essa doutrina também nos traz consolo. Isso porque o modo cristão de viver jamais pode ser praticado a menos que se baseie em alicerce sólido, e o único alicerce seguro é o próprio Cristo e a sua palavra. Cristo é a nossa rocha. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. Provérbios 10, 25. Cristo nos sustenta durante as tempestades de enfermidades, de dúvidas, de desapontamentos, de pobreza. Ele nos sustenta diante das chuvas de injustiça, as enxurradas de traições, os ventos de dificuldades não podem nos derrubar da rocha. A sua palavra é o nosso alicerce. Provérbios 12 diz que os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. Porque nós estamos sobre a rocha, nós vamos permanecer, mesmo que a tempestade nos alcance e seja grande. Durante as horas mais escuras da noite, em meio à chuva, ventos e inundações, a palavra de Cristo nos dará esperança, força, contentamento. Sua palavra tanto nos protege quanto assegura a aceitação da nossa obediência frágil. Provérbios 14 diz o seguinte: a casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá.
Que consolo nós temos na palavra do Senhor. É por isso que a conclusão do sermão é tão apropriada. Jesus esboçando os dois caminhos, o estreito e o largo, os dois edifícios, sobre a rocha e sobre a areia. Seria impossível exagerar na importância entre um dos dois, considerando que um deles, apenas um deles, leva a vida, enquanto que o outro leva a destruição. Que um é um edifício seguro, enquanto que o outro é derrubado pela calamidade. Por isso, Isaías, por isso diz o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Farei do juízo a linha de medir e da justiça o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio e as águas inundarão o seu abrigo. Isaías 28. Meus irmãos, vamos construir sobre a rocha. Que Deus Pai seja misericordioso conosco por Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos auxilia. Que Teu Santo Espírito possa nos ajudar numa autoavaliação, que Tu possa nos sondar. Mostra para nós, Senhor, onde estão os nossos alicerces. Não permita que nós nos enganemos. Não permita que nós continuemos a nossa vida com um ou outro, ou todos os alicerces sobre a areia. Por graça e por misericórdia, nos auxilia a estarmos sobre a rocha em todas as áreas da nossa vida. Senhor, se nós precisarmos abrir mão de uma varanda, porque ela está sobre alicerce de areia, que sejamos sábios o suficiente, como diz a Tua palavra, para arrancar um olho, arrancar uma mão, um pé, se for necessário para entrar no Teu reino. Se for necessário abrir mão de partes que estão sobre a areia, que possamos fazer isso, mas que possamos estar somente sobre a rocha que vai nos garantir que nas provações que nos chegarão, nós poderemos ver a Tua força nos sustentando e podemos glorificar o Teu santo nome. Rocha essa que nos dará confiança naquele glorioso dia. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a enxergar a nossa debilidade e o Teu poder, nos ajuda a nos entregarmos ao Teu poder, nos ajuda a confiarmos em Ti e abrirmos mão do pecado, nos ajuda a buscarmos a santificação do Teu Santo Espírito com todas as nossas forças. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Nos ajuda principalmente a enxergarmos a nossa suficiência no sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Pedimos essas coisas, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém.